Vamos prosseguir o nosso estudo, abrindo então na epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Conforme nós tínhamos programado, essa então é a nossa última reunião, e a intenção é falar um pouco sobre tentação e pureza sexual. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu tenho sentido um desejo também no coração, para nós encerrarmos essa série de reuniões, de falar um pouco sobre o caminho da intimidade com Deus. Então, eu gostaria de procurar abranger esses dois tópicos. Nós vamos colocar então esse momento diante de Deus para que nós possamos seguir a direção dele, porque na verdade é bastante assunto. Eu gostaria de poder também compartilhar sobre isso, mas nós vamos ver se teremos tempo suficiente, né? Tiago, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O outro texto que nós vamos utilizar para compartilhar a respeito, então, de tentação e pureza sexual é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Eu creio que são os dois textos mais completos sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses 4, versículos de 1 a 8. Prestem bem atenção nesse texto. Finalmente, meus irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, neste assunto, ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, conforme antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos assentados aos teus pés. Ó Pai de amor, nós desejamos, mais uma vez, nos reunirmos em torno do teu Filho, através da tua palavra. Senhor, nós só temos a ti. O Senhor é o nosso único e eterno bem. O desejo do nosso coração é te conhecer mais de perto. Te pedimos que o Senhor resuma toda a nossa vida, coração, motivação e mente em ti. Que o Senhor não nos deixe perder tempo em nossa carreira com coisas que nada são. Mas o Senhor nos dê um coração completamente devotado a te conhecer e amar. E reconhecer que esse é o maior privilégio de nossas vidas. Senhor, te pedimos que nesse tempo o Senhor use a tua palavra com esse objetivo em nossas vidas, de nos resumir em Cristo. Ajuda-nos no estudo deste assunto, Senhor. Dá-nos compreensão.
te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 1, o texto que nós lemos então. Eu queria que os irmãos observassem alguma coisa a respeito desse texto. Agora, antes de estudá-lo, eu gostaria de colocar algumas coisas para os irmãos. Algumas informações importantes. Primeira coisa. Irmãos, eu creio que não seria de forma nenhuma, nem errado e nem exagerado, nós dizermos o seguinte. O sexo é a religião da nossa era. O sexo é a religião da nossa era. Irmãos, quando nós nos locomovemos pelo nosso dia a dia, digamos que se houvesse a possibilidade de uma pessoa de outro planeta, não é, passar uns dias conosco aqui na Terra, eu acho que a primeira impressão que esse extraterrestre aí teria é que nós realmente adoramos o sexo. Nós não podemos realmente nos esquivar disso. Eu creio que a primeira impressão que esse ser teria é que nós somos adoradores do sexo. Há pouco tempo eu estava passando em frente a uma banca de revista e quando a gente for tratar aqui melhor desse assunto, eu volto a falar nessa questão. Isso já foi um problema na minha vida pessoal. Tal é a pornografia exposta do lado de fora das bancas de revista, você não precisa nem comprar revista. Então eu estava passando uma banca de revista há uns dias atrás e eu vi pregada na banca uma revista e na revista estava escrito assim, inteligência sexual. Há pouco tempo atrás nós começamos a ouvir falar sobre inteligência emocional. Né? Antigamente inteligência era só intelectual. Né? De uns tempos para cá nós começamos a ouvir falar sobre inteligência emocional. Agora já estão falando sobre inteligência sexual. Eu não tenho ideia do que seja isso. Né? Mas isso prova a obsessão que o sexo é nos corações dos homens. Né? E mulheres, de alguma forma. Então, por isso essa frase, que eu creio ser extremamente verdadeira. O sexo é a religião da nossa era. Ele é uma obsessão. É claro que isso foge ao padrão de Deus. É claro que o sexo é uma imensa bênção de Deus. Mas a forma como ele é apresentado, então, por causa das distorções do pecado, ele realmente se tornou uma obsessão. Usando a mesma figura que eu usei aqui de um extraterrestre, seria para nós um absurdo se nós pudéssemos mudar para esse outro planeta aí, dos extraterrestres, e de repente nós fôssemos num local onde eles estivessem celebrando alguma coisa. Então nós entrássemos para olhar essa celebração. E a celebração seria da seguinte forma. Todos reunidos, uma mesa bem arrumada, um prato no meio da mesa coberto, ninguém sabia o que estava dentro daquele prato, e todo mundo então a meia luz, tocando uma musiquinha baixa, né, e observando com atenção. E aquele prato ia sendo descoberto assim devagarinho, primeiro tira o lenço, depois tira a tampa, e todo mundo olha quando vê um frango assado. Né? Eu acho que se nós observássemos uma cena dessa, seria uma loucura para nós. Não é? Mas é isso que é feito em função do sexo no nosso mundo. Não é? De uma vida sexual completamente obcecada, distorcida, né? E a palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre esse assunto. O texto de 1 Tessalonicenses 4 é uma prova, né? Fala sobre a lascívia. E lascívia é exatamente isso. Aquela palavrinha de 1 Tessalonicenses ali, que nós vemos, no capítulo 3, né? Capítulo 4, versículos de 1 a 8. Lascívia. Lascívia é uma obsessão sexual, distorcida. É um desejo sexual ilícito. Não é uma vida sexual normal que conta com a bênção de Deus. Conta muito mais com a bênção de Deus do que simplesmente com o consentimento de Deus. Há muitas pessoas cristãs que pensam na vida sexual como um simples consentimento de Deus para uma procriação. Está longe da ideia bíblica. A ideia bíblica é que o sexo conta com a bênção de Deus, muito mais do que o consentimento de Deus. Né? Ele é uma grandiosa bênção de Deus. Mas a nossa visão, então, por causa do pecado, ela é bem conturbada nessas questões. Eu queria passar alguns detalhes a mais para os irmãos pensarem nisso.
Uns detalhes que eu pude então colher, algumas informações. Preste atenção. A internet está a todo vapor, não é? Pelo mundo afora. E um site na internet, um site pornográfico, ele recebe em torno de 6 milhões de visitas por mês. 6 milhões de visitas, de consultas ao mês. Um site pornográfico na internet. E depois, os pais e mães cristãos que têm computador e internet em casa, não sentem desejo de, então, averiguar, bloquear, fazer o que puder fazer para que seus filhos não tenham livre acesso. Né? Porque a internet é uma verdadeira Babilônia. Ela tem muita coisa boa. Você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar palestras. Aquela palestra sobre batalha espiritual que nós compartilhamos lá em Salvador, os irmãos se lembram, quando nós tivemos aquele grupo de irmãos partilhando ali, aquela palestra está na internet. Os irmãos podem pegar aquelas mensagens na internet. Ela tem o seu valor. Agora, ela é uma Babilônia. Ela tem de tudo, né? Do bom e do pior. Outra coisa, mais séria ainda. Presta atenção nesse dado. Mais de 6 em 10 homens cristãos. Então é mais de 60%. De todos os homens cristãos, admitem que têm problema com imoralidade sexual. Mais de 60% dos homens cristãos admitem que têm problemas com imoralidade sexual. Seja a nível interior apenas, a nível de lutas e conflitos interiores, né? Pensamentos impuros e desvios dessa ordem, seja no sentido prático específico, de praticarem adultério e fornicação, seja como for, né? A Bíblia chama de adultério uma relação sexual extraconjugal, no contexto, fora do contexto do casamento. Isso é adultério. A Bíblia chama de fornicação uma vida sexual livre de uma pessoa solteira, né? Uma pessoa solteira que tem então uma vida sexual livre. Isso se chama fornicação. E a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus julgará os impuros ou fornicários e os adúlteros. Hebreus capítulo 13. Porque esse não é o plano de Deus para a nossa vida, nem como casados e nem como solteiros. Né? Mais de 25% de todos os versículos do Novo Testamento falam a respeito de sexo, direta ou indiretamente. Então, a vida sexual na Bíblia é um tema extremamente importante. Por isso que nós selecionamos, estamos falando de relacionamentos, nós selecionamos esse momento para falar um pouquinho sobre essa questão, já que o nosso assunto é a mente, né? Vida de pensamentos secretos. Nós começamos a examinar isso hoje de manhã. E eu confesso uma coisa para os irmãos. Na minha época de adolescente e de jovem, se eu tivesse uma pessoa que pudesse partilhar claramente comigo o que eu penso que poderei partilhar claramente com os irmãos, eu teria sido muito ajudado. Porque eu fui uma pessoa que na minha adolescência, na minha juventude, eu tive lutas terríveis nessa área. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu nunca experimentei um relacionamento sexual antes do meu casamento. Pela misericórdia do Senhor. Porque muitas e muitas vezes isso poderia ter acontecido. E a nível de vida interior, de pensamentos secretos, as minhas lutas eram terríveis nessa questão. E de forma prática, eu não pude, primeiro por falha minha, e segundo, creio, por acompanhamento externo, né, também. Eu não pude compartilhar e contar, então, com companheirismo de outras pessoas. E essa luta é realmente uma luta terrível. Esse dado deixa isso claro. Mais de 60% de todos os homens cristãos admitem que têm problemas com imoralidade sexual. Então, baseado nisso, é que nós temos, então, a graça, a direção, né, do Senhor para compartilharmos um pouquinho desse assunto. Vamos olhar, então, um pouquinho em Tiago, capítulo 1, de 12 a 15. Eu queria que os irmãos notassem uma coisa aqui. Penso que seria uma primeira verdade importante. Tentação. E no caso aqui, nós estamos falando especificamente de área sexual. Vamos ser bem específicos. Porque existe tentação em outra área, né? Existe cobiça em outra área. Cobiça não é exclusivamente cobiça sexual, né? Você pode estar cobiçando a posição financeira de um irmão. Está cobiçando o dinheiro dele.
Você pode estar cobiçando a posição no emprego, no seu trabalho, que uma pessoa de um nível superior tem. Você vai fazer tudo, mesmo que seja pisar nos outros, para conseguir aquela posição mais elevada do teu ambiente de trabalho. Né? Isso também é cobiça. Não é? Isso pode te atrair, te seduzir e fazer você pecar. Não é? Então ela é um princípio geral, mas eu quero aplicar na questão de vida sexual. Então vamos olhar um pouquinho isso aqui. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Primeira verdade, primeiro ponto importante. Tentação não é pecado. Irmãos, entender isso é tão importante na nossa vida cristã. Aonde que está o fundamento bíblico para a gente dizer isso? É muito simples o fundamento bíblico. Jesus foi tentado? Foi. Ele foi tentado em todas as coisas? Foi. Hebreus diz. A nossa semelhança? Foi. Mas sem? Em Hebreus não está escrito isso? Hebreus capítulo 2, né? E também no capítulo 4. Então tentação não é pecado. Tentação é uma gloriosa oportunidade da nossa alma se firmar no amor a Deus, no temor de Deus, e principalmente, no caso específico da questão sexual, satisfação em Deus. Amor a Deus, temor a Deus, satisfação em Deus. Então é uma rica oportunidade. O Senhor Jesus a teve na sua vida. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele é um companheiro nosso nessa questão. Irmãos, isso não passava pela minha cabeça de adolescente e de jovem. De jeito nenhum. Né? Eu creio que é uma grande notícia para nós. Você pode e deve, seja solteiro, seja casado, não importa a tua idade. Você pode e deve compartilhar com Deus todas as tuas lutas nessa questão de pensamentos secretos na área sexual. Pode e deve. Porque o Senhor é aquele que conhece todo o nosso coração. E que tem como desejo prioritário na nossa vida. Como nós vemos em Tessalonicenses. Esta é a vontade de Deus. É o único versículo no Novo Testamento que coloca a vontade de Deus assim tão enfática, falando o que ela é. Você não vai encontrar outro. Só Tessalonicenses. Esta é a vontade de Deus. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba possuir o próprio corpo. O único versículo que especifica claramente qual é a vontade de Deus fala sobre o nosso corpo. Está vendo como é importante? Né? Não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Tal é o valor que Deus dá à questão de vida sexual. Existem outros textos, a gente não vai usar porque a gente gastaria bastante tempo com isso, né? Mas vamos falar o que tem de mais importante nesse assunto. 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo. Se você quiser, confira depois. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Marque esse texto para você ler depois. Você vai ver que Paulo especifica ali em Coríntios a seriedade do pecado sexual. Ele diz assim, qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo. Não é? Essas são as palavras do Senhor. Mas aquele que peca desta forma sexual, peca contra o próprio corpo. Né? Porque aquele que se une ilicitamente, sexualmente, ele forma um espírito com aquela pessoa. Por quê? Nós precisamos entender uma coisa, que também nos ajuda muito nessa questão. O sexo, a união sexual, não está longe de ser uma questão puramente física. A união sexual é uma união, aos olhos de Deus, espiritual, emocional e física. Essa é uma outra coisa que nós deixamos de entender. O nosso Deus foi quem criou a vida sexual. Então nós podemos afirmar o seguinte, as pessoas carnais, mundanas, que não conhecem a Deus, não têm nenhum tipo de experiência real do que significa vida sexual. Eles têm uma experiência simplesmente depravada e animal do que é uma vida sexual. Isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Então, não traz prazer, não traz satisfação, não preenche uma realidade interior em hipótese alguma. Irmãos, o Senhor tem tanta consciência dessas coisas com relação ao nosso pecado. O Senhor é tão prático, Ele é capaz de ir realmente muito mais fundo do que nós. Não é? O Senhor não tem vergonha de falar nessas coisas, porque Ele sabe quando nós precisamos de salvação para as nossas almas. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que o Senhor fala num determinado ponto em Deuteronômio, depois eu posso localizar para os irmãos,
a respeito de uniões sexuais. E no livro de Deuteronômio, o Senhor proíbe união sexual do homem com um animal. Você já viu isso em Deuteronômio? Por que você acha que Deus proibiu? Porque Ele conhecia o nosso pecado. Ele sabia que no nível físico, por causa do pecado, no nível físico, o homem seria um eterno insatisfeito. Ele iria procurar uma satisfação sexual de todas as formas possíveis. Então ele orienta o seu povo lá em Deuteronômio a respeito dessa questão, que parece um absurdo aos nossos olhos. Mas não tem nada de absurdo. Né? Nós sabemos que não tem. Então o desejo do Senhor, como expresso em Tessalonicenses, é tão claro. Essa vontade de Deus, santificação. Saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não é? Tal é o valor que Deus dá a essa questão da vida sexual. Então, a primeira coisa que eu queria abordar com os irmãos é isso. Tentação não é pecado. É uma oportunidade de firmar o nosso coração no amor de Deus, no temor a Deus e na satisfação em Deus. Segunda coisa importante, esse processo que é relatado em Tiago, eu queria ver com os irmãos. Veja só, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Né? Então a cobiça está no nosso coração. A fonte da tentação é a nossa cobiça, não é exterior, é interior. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Até aqui ainda não há pecado. Né? A cobiça até aflorou. Né? Então, a sequência desse processo diz o seguinte: essa cobiça do nosso coração, ela atrai e seduz. Os irmãos se lembram que, em princípios gerais, foi isso que aconteceu lá no Éden. Quando, baseado naquela instigação de Satanás através da serpente, a mulher olhou para aquela árvore, para aquele fruto, e diz a palavra assim: vendo a mulher a árvore, que era agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento. Não é? Então a sua cobiça naquele momento atraiu e seduziu, mas ela até então não tinha pecado. Mas aí vem o próximo passo lá em Gênesis, que diz assim: ela tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Não é? Então os irmãos veem exatamente esse processo de Tiago acontecendo lá em Gênesis. Não é? Então, irmãos, o que serve de orientação espiritual para nós aqui? Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, o processo está acontecendo. Presta atenção numa outra palavra importante aqui. Então a cobiça, depois de haver o quê? Concebido. Concepção. Fala de um período de tempo. Não é? Fala então de uma incubação. Alguma coisa vai durante um tempo, vai conceber no teu coração. Não é? E se conceber no teu coração, o caso está praticamente encerrado. Você vai se entregar à cobiça. E é exatamente nesse ponto que nós devemos, então, nós estamos naquela encruzilhada espiritual. Até aí não há pecado. Até aí há tentação. Até aí há uma atração e uma sedução. Mas não há pecado. Né? Mas se essa cobiça conceber, diz a palavra, ela dá à luz o pecado. Se essa cobiça durar um tempo no seu coração sem que você reaja a ela dá à luz o pecado. E esse tempo é pequeno demais. É muito pequeno. Né? Esse tempo de concepção. Então aqui nós aprendemos coisas práticas na nossa vida cristã. Abra, por favor, em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Os irmãos vão ver uma questão interessante aí. Hebreus 4, vamos ler de 14 a 16. Existe uma frase muito conhecida entre nós, já citada várias vezes, de um irmão, que diz o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Você não vai andar com a espingarda matando os passarinhos o dia inteiro. Mas você pode impedir que eles façam ninhos sobre a sua cabeça. Né? Muito prática essa questão. Se você permitir que eles façam ninho na tua cabeça, a cobiça concebeu. E ela vai dar à luz do pecado. É inevitável. Ela já concebeu. Então nós temos o texto, a questão que nós compartilhamos de manhã tanto, não é? Por isso que eu deixei esse assunto por último. Porque o que nós falamos de manhã é fundamental nessa questão. Isso é uma batalha espiritual. Não é?
Então, as armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se nessa hora você não tiver instrumentos práticos para lidar com a cobiça, ela vai conceber. E se ela conceber, ela gera o pecado. Né? Vamos ler esse texto, então, de Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha a riqueza desse texto. Verso 15 agora. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Como ele é, né? Maravilhoso. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós temos um parceiro para compartilhar conosco. O Senhor Jesus. Não é? Que conhece tudo a respeito de tentação. E o versículo 16, então, fala sobre essa hora. Essa hora quando nós vemos que, de alguma forma, a cobiça atrai e seduz. Então o versículo 16 diz, acheguemo-nos. Essa, então, é a hora da encruzilhada. Essa é a hora quando ou a cobiça concebe e dá à luz o pecado, ou nós nos achegamos ao trono da graça. Só tem essas duas alternativas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Se nós fizermos isso, a palavra de Deus diz, a fim de recebermos, nós receberemos, primeiro lugar, misericórdia. Irmãos, porque não tem uma hora que você sente mais a tua miséria do que numa hora de provação. Você sente que você é pó. Porque o seu coração está dizendo sim a algo que o Deus Santo diz não. E ele diz não porque ele sabe o que é melhor para nós. Porque ele sabe que ele preparou para nós uma vida para ser vivida, especificamente nessa forma sexual, de forma maravilhosamente bela, rica. Né? E quando nós então nos comportamos pelo caminho da cobiça e pelo caminho do pecado, nós estamos dizendo não ao que Deus fez. Senhor, espera lá, eu sei qual é o caminho melhor. Eu sei qual é o caminho da satisfação. Né? Me dá um tempo. E todas as vezes que nós entramos por esse caminho, a sequência de Tiago acontece. A cobiça concebe e dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Separação de Deus. Vazio. Frustração. Então, como eu estava dizendo no início, a vida sexual não é uma experiência plena para aqueles que não conhecem a Deus. É uma experiência completamente parcial, vazia e insatisfeita. Porque ela só pode ser plena para aqueles que são espirituais. Interessante, né? Interessante você observar essa frase. O sexo é para espirituais, não é para carnais. E essa é uma verdade bíblica. Porque o sexo é uma bênção de Deus. Ele foi feito para os espirituais, não para os carnais. Os carnais nada entendem dessa questão, né? Por causa do seu próprio vazio. Acheguemo-nos ao trono da graça para encontrarmos, primeiro, misericórdia. Segundo, o quê? Graça. Qual que seria a diferença entre essas duas palavras? Misericórdia seria um coração compassivo e compreensivo do Senhor a respeito dessa hora que nós estamos passando. Ele não vai olhar para nós e dizer assim, peraí meu filho, eu estou em dificuldade porque eu não entendo o que você está passando. Eu nunca passei por isso. Eu nunca tive problema nessa área. João capítulo 2, versículo 25. João 2, 25. Diz assim que o Senhor Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre a natureza humana, sobre o que era o homem. Porque ele mesmo conhecia muito bem a natureza humana. Porque o Verbo se fez carne. E foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então quando nós encontramos misericórdia, quando nessa hora de atração e sedução nós achegamos ao trono da graça, nós encontramos em primeiro lugar um coração compassivo e um coração compreensivo. As duas coisas que são tão maravilhosas para nós. O coração compreensivo e o coração compassivo do Senhor não se comparam a tudo que você poderia experimentar numa vida sexual depravada. Não tem a menor comparação. O coração compassivo e compreensivo do Senhor. Isso é misericórdia. Agora, não é só coração compassivo e compreensivo. É mais do que isso. Misericórdia e graça. Sabe o que é graça?
para usar uma palavra, graça é provisão. Graça significa que o Senhor não vai só mostrar o seu coração que conhece, que sabe, que entende, que é compassivo e que é compreensivo, mas Ele vai dar poder, Ele vai dar provisão para nós não pecarmos. Lembra que Ele nos ensinou a orar assim, em Mateus capítulo 6? Quando Ele ensinou seus discípulos a orar? Não nos deixes cair em tentação. Aquela oração não significa, não nos deixe ser tentados. Não. Aquela oração significa literalmente, não nos deixe cair quando tentados. Porque o Senhor sabe que a tentação é um fato em nossas vidas. Então a nossa oração é não nos deixes cair quando tentados. Né? Então a palavra de Deus coloca o mecanismo dessa questão aqui, em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos ao trono da graça. Essa é uma exortação frequente em Hebreus. Lá no capítulo 10, por exemplo, ele diz assim, aproximemo-nos. Capítulo 10, versículo 22, né? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Não precisa esconder nada dele. Não precisa tentar provar para Deus que você é muito bom, né? E que mais um mês você vira monge, né? Você pode compartilhar com Deus da sua vida como ela é, com tudo que você sente, né? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia e provisão, graça. E o versículo termina assim, para socorro, em ocasião oportuna. Né? Então, é tão clara a orientação da palavra de Deus sobre essa questão. O outro texto que eu queria examinar com os irmãos, então, é 1 Tessalonicenses, o texto que nós lemos. Vamos ver algumas características daquele texto, para nos ajudar também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Nós lemos de 1 a 8. Primeira coisa, nós já enfatizamos para os irmãos, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E se essa é a vontade de Deus, esse é o melhor caminho para nós. Segunda coisa sobre esse texto. Quando ele está falando sobre santificação nesse contexto, como sendo a vontade de Deus, ele está se referindo à santificação nessa área sexual específica. Esse texto, sim. Existem outros textos que falam em santificação de outras formas, em outras áreas. Esse texto fala sobre santificação na vida sexual. É claro, né? Ele é tão claro. Que vos abstenhais da prostituição, olha só. Que seria, então, um relacionamento sexual ilícito, inadequado, né? Então, a santidade nesse texto está vinculada a possuir o próprio corpo. É impureza, primeiro, ou santificação, né? E honra. Irmãos, essa é uma oração que nós devemos fazer diante de Deus. E a oração é o seguinte, Senhor, conserva o meu corpo em pureza e honra. Para contigo, se você é casado, para com a minha esposa, para com o meu marido, essa é uma oração que nós devemos fazer. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em pureza e honra. Terceira coisa, também já comentamos de leve, não com desejo de lascívia. Lascívia, então, é essa obsessão sexual, não é? Essa concupiscência, essa nossa entrega, né, a um relacionamento sexual ilícito, lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O texto de 1 Coríntios 6 que eu citei para os irmãos seria um comentário prático, então, dessa questão. Eu vou passar sem ler esse texto, os irmãos depois examinem aquele texto que eu citei de Coríntios. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Paulo fala coisas tremendas ali, sobre relacionamento sexual. Quarto ponto, versículo 6. Tem uma orientação prática e interessante para nós aqui nesse versículo 6. Diz assim, quanto a este assunto, né, ou nesta matéria, ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão. Sabe o que significa no original? A palavra defraudar é interessante. A palavra defraudar no original está dizendo assim, no nosso relacionamento uns com os outros, ninguém defraude o seu irmão. Defraudar significa despertar um desejo sexual em alguém para com o qual você não possa satisfazer esse desejo licitamente diante de Deus. Isso é defraudar.
você despertar um desejo sexual em alguém com o qual você não possa satisfazê-lo licitamente diante de Deus. Isso é defraudação. Então, o Senhor fala contra isso nos nossos relacionamentos. E o versículo 6 diz assim: porque o Senhor, Ele mesmo, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Queria que você notasse, para a gente encerrar essa passagem aqui, duas coisas. No versículo 7, no versículo 6, finalzinho, diz assim: Deus é o vingador. Com relação aos pecados sexuais, Deus mesmo é o vingador. Agora, há um equilíbrio muito maravilhoso quando você lê o versículo 8. Deus não é só o vingador nas questões de pecado sexual. Nas questões da vida sexual, Ele também é o Deus que nos dá o Espírito Santo. Você já viu a beleza dessas duas coisas? Né? Ele é o Deus que nos dá o Espírito Santo nessas questões sexuais. É o Deus, então, capaz de nos santificar em tudo. É o Deus capaz, então, de tratar com a nossa lascívia, seja interna, seja externa. Né? É o Deus capaz de tratar com a nossa vida de pensamentos secretos, como nós vimos hoje de manhã. É o Deus que nos chama para essa intimidade. Né? E isso é maravilhoso. Ele não é só o vingador. Ele é o Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Né? É então um equilíbrio tão maravilhoso, tão importante. Eu queria citar para vocês agora a frase de um irmão, que escreve um livro especificamente sobre santidade e pureza sexual. Muito bom. Os irmãos que tiverem interesse em ler, alguns irmãos aqui acho que já têm adquirido esse livro. Se chama Vitória sobre a Tentação. Muito bom. Um livro da editora Vida. E o autor desse livro, de um capítulo desse livro, ele coloca a seguinte frase. Presta atenção. Crentes que sentem o fardo da imoralidade sexual acham que, a não ser que experimentem vitória nesta área da sua vida, não poderão crescer em santidade, nem servir ao Senhor com paixão e com poder. Crentes que sentem o fardo da imoralidade sexual acham que, a não ser que experimentem vitória nesta área de sua vida, não poderão crescer em santidade ou servir ao Senhor com paixão e poder. Sentem que nunca poderão ser apaixonados pelo Senhor, amar ao Senhor, né? Enquanto não tiverem realmente vitória nessa área, aprenderem como lidar com ela. É claro que isso não significa nunca mais serei tentado, né? Mas isso significa o Senhor tem me mostrado o caminho da vitória, tem me ensinado a permanecer nele. Tem me ensinado a chegar ao trono da graça. Eu tenho encontrado misericórdia. Eu tenho encontrado graça para socorro em ocasião oportuna. Eu sei o que significa tentação. Eu sei o que significa vitória. Não é? Esse é o desejo de Deus para nós. Irmãos, com relação à vida do Senhor Jesus, eu não sei se você já pensou. Se não pensou, pense agora. Nós pensamos errado. Nós achamos que quem conhece a questão de tentação, por exemplo, na questão da área sexual, somos nós. Jesus não sabe muito dessas coisas, não. Mas pense um momento. Ninguém conhece o poder da tentação, a não ser aquele que resiste a ela. Não é? Se você se entrega a ela, você não conhece nada do poder dela. Você já foi vencido por ela. Você só conhece o poder de um inimigo quando você peleja diariamente com ele. Então o Senhor Jesus, Ele nunca pecou. Mas Ele foi tentado em todas as coisas sem trégua. Ele foi tentado de uma forma que nós nunca fomos, porque Ele foi tentado pelo diabo em pessoa. Durante aqueles 40 dias no deserto. Não é? E nós nunca fomos tentados pelo diabo em pessoa. E Ele nunca pecou. Então o Senhor Jesus sabe o poder da tentação. Porque Ele nunca caiu em tentação. Não é? E nós já caímos muitas vezes. Então nós estamos achegando diante de alguém que conhece a tentação e que conhece a vitória. Né? O nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que algumas coisinhas a mais poderiam ser colocadas a respeito dessa questão. Mas eu queria
dar um passo aqui a mais com os irmãos e voltar com os irmãos no assunto que a gente já compartilhou na metade aí da nossa conferência, mais ou menos, a respeito de intimidade com Deus. Eu creio que os pontos mais importantes sobre essa questão de tentação e vida sexual eu já coloquei, né? No sentido especificamente de tentação, né? Minha intenção não era falar tanto da vida sexual no seu aspecto positivo, né? Creio que isso aí é tema muito longo para a gente entrar em maiores detalhes. Mas eu queria então retornar com os irmãos naquela questão que a gente compartilhou sobre intimidade no Evangelho de João, capítulo 15. E a gente vai gastar então o resto do tempo que nós temos nesse assunto e a gente encerra. Eu queria partilhar com os irmãos, e é claro que tem toda a relação e tudo a ver com o que nós acabamos de falar, né? Sobre tentação e pureza sexual, já que o nosso Senhor Jesus sempre é a chave para todos os nossos relacionamentos. Já que não tem jeito de nós mantermos uma vida pura e santa sem Ele. Já que não tem condição de nós vivermos uma vida sexual adequada sem intimidade com Cristo. Não tem a menor possibilidade. Nós estaríamos lutando contra um inimigo feroz e muito mais violento do que nós pensamos, né? Então, eu queria partilhar um pouquinho sobre esse caminho de intimidade, para que seja reforçado nos nossos corações o desejo de Deus de nos dar intimidade com Ele. Para que nós realmente obtenhamos vitória, né? Duas coisas que eu queria falar, então, sobre esse caminho da intimidade. Eu vou passar para os irmãos 8 aspectos. Nós vamos passar rapidamente, mas vamos passar pelos 8. 8 aspectos do caminho da intimidade. O que o caminho da intimidade significa? Como que nós podemos andar nesse caminho? Não é? Nós estamos procurando intimidade com Jesus. Vamos colocar 8 aspectos desse caminho da intimidade. Primeira coisa que eu vou colocar para os irmãos, não seria o primeiro aspecto ainda desse caminho, não. Eu queria colocar 2 observações antes de introduzir. Abra, por favor, em João. João capítulo 14, versículo 9. É um versículo que me deixa muito impressionado nessa questão de intimidade com o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 9. O Senhor Jesus já tinha passado 3 anos e meio com os seus discípulos mais chegados, não é? 3 anos e meio. Irmãos, ele ouve uma pergunta que se não é o Senhor Jesus, eu acho que o outro ia engolir seco essa questão aqui. 3 anos e meio andando com seus discípulos. Ele e o Pai eram um, como ele falou. E Filipe faz uma pergunta para ele que, olhando com os nossos olhos, não tinha o menor sentido. Ele disse assim, vamos ler a partir do versículo 7, né? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Na pessoa do Senhor e na face do Senhor, né? Ele e o Pai eram um. Mas aí Filipe vem com essa pergunta. Senhor, ou com essa questão, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí o Senhor Jesus responde assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Um homem de Deus chamado Oswald Chambers, o autor daquele devocional chamado Tudo para Ele, ele faz um comentário sobre esse texto que é muito interessante. Ele diz assim, a última pessoa que nós chegamos a conhecer com intimidade é o Senhor Jesus. Foi o caso de Filipe. Andando 3 anos e meio com ele, ele pergunta, Senhor, mostra o Pai, e isso vai nos bastar. Ele não pôde ver em 3 anos e meio o Pai naquela pessoa gloriosa de Jesus. Né? Certamente eles cultivaram muita amizade entre eles, esse grupo dos discípulos. Mas ao Senhor Jesus eles não conheceram intimamente. Porque, para a vergonha nossa, a última pessoa com a qual nós temos intimidade é o Senhor Jesus. Hoje de manhã nós vimos um pouco disso. Né? É por isso que a nossa vida, como nós falamos de manhã, de pensamentos secretos não é tratada. Por causa da nossa pequena intimidade, pequena proximidade. Uma outra questão anterior que eu gostaria de colocar para os irmãos. Abram Jeremias, por favor. Jeremias, capítulo 29. Esse texto é importante dentro dessa questão de intimidade, porque ele mostra para nós uma requisição do Senhor para que nós sejamos íntimos dele.
Jeremias 29, 13. Se nós desejamos intimidade com o Senhor, esse versículo mostra um requisito. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a promessa de intimidade, ela requer integralidade. A promessa de intimidade requer integralidade. O Senhor falou, vocês vão me buscar e vão me achar. Eu nunca vou me esconder de vocês. Mas quando me buscar de todo o coração. Né? Então nós vamos compartilhar com Ele tudo que nós somos. Todas as nossas questões interiores. Né? O caminho da intimidade requer essa integralidade. Agora eu queria passar para os irmãos esses 8 itens então. Primeiro, a primeira marca desse caminho de intimidade, se nós estamos desejosos de andar por Ele. Primeira marca. Irmãos, o caminho da intimidade com Jesus é o caminho da rendição. E isso de forma prática significa o seguinte: tudo aquilo que o Senhor tem falado e requisitado a respeito da sua vida interior, você tem que render a Ele. Né? Não adianta nós colocarmos pano quente e meio termo nessa questão. Não adianta. É bobagem para nós vamos perder tempo. Nós sempre estaremos numa encruzilhada espiritual nesse momento. Quando o Senhor está falando, eu quero mudar você nessa área. Eu quero colocar minha luz e minha verdade nessa área. Eu quero te capacitar e te mostrar que eu sou suficiente para você nessa área. Que o meu amor é suficiente para você. Que a minha pessoa é suficiente para você. Né? Nós sempre estaremos numa encruzilhada nesse momento. Se não nos rendermos, não prosseguimos em intimidade. Porque nós estamos escolhendo um outro caminho de satisfação, que não é o caminho da intimidade. Então a primeira marca do caminho da intimidade é rendição. Rendição de mente, rendição de alvos. Irmãos, eu sei que o Senhor tem trabalhado em muitos de nós essa questão. E o Senhor deseja trabalhar em todos nós e cada vez mais. Até que ponto a sua vida já foi e está sendo resumida em Cristo? Essa é uma questão séria. A vida de um jovem, ela é pouco resumida em Cristo. De um jovem cristão. Né? Não importa que ele tenha 40 anos. Importa o seu tempo de vida cristã. Né? Uma jovem vida cristã é uma vida pouco resumida em Cristo. É uma vida que tem muito interesse. Tem muitos alvos. Tem muitas ambições. Né? E essas ambições são dominantes na vida. Mas na medida em que a nossa vida com o Senhor vai progredindo, Ele vai resumindo a nossa vida nele mesmo. A nossa confissão e a nossa oração vai se tornando verdadeira quando nós dizemos, Senhor, o Senhor é o bem que eu possuo. Aquela oração de Asaf no Salmo 73. Né? Quem mais tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem deseje senão a ti. Isso vai passando a ser uma verdade na nossa vida. Temos o nosso trabalho, temos a nossa família, coisas tão boas e importantes para nós. Né? Temos o relacionamento da igreja. Mas, como diz o Atmani naquele hino desde Betânia, mesmo na paz me sinto tão sozinho, por ti suspiro no meio do prazer. Jamais a minha alma tem satisfação total. Né? Isso vai sendo uma verdade, porque o nosso relacionamento com o Senhor vai então se intensificando. Irmãos, isso é um caminho de liberdade tão grande. Enquanto as nossas ambições, alvos, interesses vão sendo consumidores da nossa vida, nós sentimos que vamos secando. Na medida em que o Senhor vai sendo o nosso único objetivo, a nossa vida vai se reduzindo a coisas simples. Né? Nossos alvos vão sendo pequenos. O apóstolo Paulo coloca um alvo tão pequeno da sua vida em Filipenses 4, um alvo que toda vez que eu leio me humilha tanto. Filipenses 4, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado, sei ser honrado, sei ter abundância, sei ter escassez. Não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vida tão simples, tão livre. Livre para possuir e livre para não possuir. Essa é a verdadeira liberdade. Não é? Nós sermos livres para possuir. Precisa de muita liberdade no Senhor para possuir as coisas. Você não sabe? Porque se nós não tivermos liberdade no Senhor, ao invés de você possuir as coisas é que vão te possuir. Então nós precisamos da liberdade do Senhor para possuirmos e para não possuirmos. Né? Isso é uma vida simples. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Porque, irmãos, essa vida, esse mundo é uma feira de vaidades tão grande, não é?
Ele tem barraca para você fazer compra de tudo que você gostar. Não é? Mas é uma ilusão tão grande. Um pensador cristão chamado C.S. Lewis, ele diz assim que esse mundo é um grande berçário, onde cada um escolhe o seu chocalho favorito. E o sofrimento é o caminho de Deus para nos livrar dessa ilusão. Esse mundo é um grande berçário, e cada um escolhe o seu chocalho favorito. O sofrimento é o caminho de Deus para nos livrar dessa ilusão. E nos conduzir então a uma intimidade real com Ele mesmo. Né? Então, isso não pode acontecer sem rendição. De jeito nenhum. Rendição de alvos, de interesses, né? De planos, de mente, de coração. Segunda marca desse caminho da intimidade. A gente já falou bastante, então vou só citá-lo. Se nós desejamos intimidade com o Senhor, o caminho da intimidade, além do caminho da rendição, ele é o caminho do sofrimento. Não fuja dessa questão. Sofrimento é uma palavra que tem dado horror aos cristãos de hoje. Pavor. Agora, sofrimento é o caminho de Deus para a maturidade. Uma vida que não conhece o trabalhar de Deus, que gera então esse sofrimento de alma, muitas e muitas vezes não é um sofrimento exterior, é um sofrimento interior. Sofrimento por causa do pecado, sofrimento por causa dos alvos errados, sofrimento por causa de caminhos distorcidos, não é? Se nós não conhecemos o caminho do sofrimento, nós não temos nada de intimidade, nem nada de transformação, não é? É um caminho de sofrimento. Jesus deixou isso tão claro para aqueles que queriam segui-lo. As aves do céu têm o seu ninho, a raposa tem os seus covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então o Senhor deixou muito claro para os seus discípulos que eles seriam mexidos interiormente. Então o caminho da intimidade é um caminho de sofrimento. Existe uma outra frase de um irmão, Larry Crabb, que escreve aquele livro, Atravessar Problemas e Encontrar a Deus. Outro livro muito bom. Ele diz o seguinte: este mundo é um lugar terrível para se viver, mas é um lugar perfeito para se encontrar a Deus. Porque este mundo é um mundo de sofrimento. Então, ele é um lugar perfeito para nós encontrarmos a Deus. Deus, de tal forma, ele administra, ele é soberano sobre o pecado do mundo, que a vida dos seus santos não é destruída pelo pecado do mundo, pelo sofrimento do mundo. A vida dos seus santos é aperfeiçoada pelo sofrimento do mundo. Porque ele usa o sofrimento para nos introduzir em uma maior intimidade com ele. Outra questão. Vamos ler um versículo sobre essa questão, para que os irmãos tenham um fundamento na palavra bem sólido. Sobre essa questão do caminho do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 5. Presta atenção nesse texto. 1 Pedro 5, versículos 10 a 12. 1 Pedro 5, de 10 a 12. Você se lembra que todo o tema da Epístola de Pedro é sofrimento, não é? Ele mostra que o valor da nossa fé ele é apurado pelo fogo das aflições. Não é isso que ele fala? Olha o que ele fala no versículo 10, então, do capítulo 5. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Você pode sofrer a vida inteira. Aos olhos de Deus, é só um pouco. Porque aos olhos de Deus, a vida humana é só um pouco. É só um tempo muito breve. Depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. Então os irmãos veem que é o caminho da intimidade, né? Aí ele diz no verso 12, presta atenção. Por meio de Silvano, que para vós outros é um fiel irmão, como também eu considero, eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Está vendo? Pedro está dizendo, meus irmãos, eu escrevo, exorto e testifico de novo. Esta é a genuína graça de Deus. Vocês vão passar pelas aflições. A vossa fé vai ser apurada pelo fogo das aflições, para ela redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Essa é a genuína graça de Deus.
Se você está ouvindo alguma coisa contrária a isso, não é a genuína graça de Deus. Né? É um falso caminho. É um caminho que dá ênfase na felicidade e não na santidade. Né? Terceira marca do caminho da intimidade. João capítulo 15. Vamos ver esse versículo. João 15. A gente já estudou esse capítulo, né? Versículo 14. O caminho da intimidade é o caminho da obediência. Capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, amizade, intimidade, se fizerdes o que eu vos mando. Então a nossa vida de intimidade com Deus, o caminho da intimidade, ele se paralisa quando nós deixamos de responder, obedecer aquilo que Deus tem então falado conosco. Então são questões sérias para que nós prossigamos com Ele, né? Quarta marca. O caminho da intimidade é um caminho de verdadeira liberdade. Eu acabei de citar aqui o caso de Paulo, né? O Senhor e Paulo se tornaram tão íntimos que Paulo era livre para ter coisas, por exemplo, e era livre para não ter. Se alguém humilhasse a Paulo, Paulo não se abatia. Se alguém honrasse a Paulo, Paulo não se ensoberbecia. Quão difícil é isso, né? Se Paulo passasse por uma ocasião em que ele tinha muita coisa, que os irmãos pudessem, por exemplo, agraciá-lo, já que ele vivia da pregação do Evangelho, se ele tivesse a graça de ser, então, agraciado pelos irmãos com bens, de alguma forma, ele não seria possuído por esses bens. Porque ele disse, eu sei viver na abundância e eu sei viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que eu habito. Né? Ele conhecia o caminho da intimidade como o caminho da liberdade. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque a gente frequentemente deixa de ver isso. Né? A gente deixa de ver que simplicidade é liberdade. E que duplicidade é escravidão. Né? Então o caminho da intimidade é um caminho de liberdade. Quanto mais íntimo eu vou me tornando de Deus, menos eu me possuo e menos eu temo. Pensa sobre isso. Sabe por que nós temos medo? Porque nós possuímos a nós mesmos. Nós temos medo porque nós anelamos pela nossa segurança, anelamos pelo nosso bem-estar, pensamos no nosso futuro o tempo todo, o que eu vou fazer, qual é o melhor caminho, onde vai dar certo, que jeito que vai ser, não é? Quanto mais nós entramos em intimidade, quanto mais íntimo me torno do Senhor Jesus, menos eu me possuo, então menos eu temo. Né? Mais segurança eu vou tendo. Quinta característica do caminho da intimidade. E essa também é uma marca importantíssima. Irmãos, o caminho da intimidade com Jesus é um caminho solitário. Eu compartilhei com os irmãos há pouco tempo, nas nossas reuniões em São Lourenço. Gênesis capítulo 32. Jacó no Vale de Jaboque. Se lembra daquele capítulo? Chegou numa hora da vida de Jacó em que Deus precisava tratar com ele seriamente. Jacó era terrível. Jacó era um agarrador, era um espertalhão, né? Era alguém que tinha seus alvos, seus interesses, suas ambições, e Deus amava Jacó. Né? Deus desejava o coração de Jacó para ele. Jacó é uma figura nossa. Então ele conduziu Jacó a um vale. O vale na Bíblia fala exatamente disso. Fala de provas, de aflição, onde o Senhor vai trabalhar conosco. Então ele conduz Jacó àquele vale. E diz a narrativa, se os irmãos abrirem lá e observarem, Gênesis 32, que Jacó ele faz passar a sua família na frente dele, os seus bens, tudo que ele possuía. Ele manda na frente. E lá aparece uma expressão então. Diz assim, ficando ele só. Porque o caminho da intimidade é um caminho solitário. Não adianta você tentar trazer todo mundo para participar das suas aflições. Não adianta. Rigorosamente falando, ninguém vai participar. Você pode ter irmãos ao lado, demonstrando um coração de amor, compassivo, acima de tudo te encorajando a não fugir do caminho do Senhor, a tomar a cruz, a permanecer firme. Isso é muito bom. Mas ninguém poderá andar ali com você. É uma história sua com o Senhor. Não é? O caminho da intimidade é um caminho solitário. Essa marca da solidão é uma marca da intimidade.
Agora, existe uma frase de um irmão que conhecia bem a Deus, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele disse o seguinte: se nós conhecemos a solidão, nós estamos preparados para a comunhão. Se nós conhecemos a comunhão, nós estamos preparados para a solidão. Interessante, não é? Se nós desenvolvemos uma vida solitária com Deus, então nós estamos preparados para nos relacionar. Porque nós não somos dependentes das pessoas. Né? Nós saberemos relacionar para dar, para servir, para dar amor. Não é? Nós teremos capacidade de ser feridos, não é? Se for o caso, e suportarmos com amor. Né? Agora, se nós não experimentamos a vida de solidão, estamos completamente despreparados para a vida de comunhão. Porque nós vamos buscar nos irmãos o que os irmãos nunca poderão nos oferecer. Só Deus pode. Então, quem não conhece a solidão não está preparado para a comunhão. Agora, quem não conhece a comunhão também não está preparado para a solidão. Né? Os irmãos se lembram, já conhecem, já citei para os irmãos uma vez também. É uma frase da biografia de George Cutten. Era um irmão que viveu na época do irmão Atmani. E o irmão Atmani estava no seu leito de morte. Um irmão que escreveu uma literatura bastante interessante e popular praticamente no mundo todo. Se eu não me engano, ela já foi traduzida para mais de 70 idiomas. É um folhetozinho chamado Segurança, Certeza e Gozo da Salvação. É um folheto muito conhecido, divulgado em várias línguas. Esse irmão, ele estava no seu leito já de morte, de enfermidade, e o irmão Atmani estava ao lado desse leito. E ele disse que esse irmão estava com muito pouca força para falar, já bem velhinho. Então diz que ele sussurrava com a sua boca uma frase. E a frase era a seguinte. Ele dizia ao Atmani assim: sabe, irmão, eu sou dele. E depois ele dizia assim: e sabe, irmão, ele é meu. E com isso ele terminou a sua vida. Irmãos, essa é a realidade de toda a nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: nada temos trazido para este mundo e nada podemos levar dele. A prova do nosso pecado, loucura e tolice é que nós não acreditamos nele. Qual que é a prova? Por que há uma prova que nós não acreditamos? Porque nós não desenvolvemos uma vida de intimidade com o Senhor. Nós gastamos tempo com tudo que não é importante. E com tudo que é importante, mas que não é Deus. Não é? E Deus fica com a sobra quando sobra. Né? Mas Ele é a nossa única realidade. Né? Então, o caminho da intimidade é um caminho solitário. Sexta característica. O caminho da intimidade é um caminho oculto. Queria que você pensasse nisso também. Muitos têm se confundido aqui. Muitos têm achado e desejado ter intimidade com Jesus porque eles poderão se projetar para os outros. Muitos têm desejo de ter intimidade com Jesus porque assim eles serão santos admiráveis. Muitos têm desejo de ter intimidade com Jesus porque eles poderão ter um ministério muito poderoso. Né? Muita popularidade e projeção. Mas é engano deles. Porque o caminho da intimidade é um caminho oculto. É um caminho onde nós não vamos receber glória, nem fama, nem popularidade. É um caminho oculto. Oséias capítulo 14 tem um versículo que eu queria que os irmãos notassem. Oséias capítulo 14, versículo 5. Último capítulo de Oséias. Presta atenção na beleza desse versículo. Oséias 14, versículo 5. Deus está dizendo para Israel: serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio. E lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Que versículo interessante, não é? Porque uma planta não tem nada a ver com a outra. Ele está comparando ao mesmo tempo os santos com duas figuras que não tem nada a ver com a outra. Então, qual que é a ideia que se transmite aqui a respeito de Israel? Vamos aplicar para nós, o povo de Deus. Uma vida cristã que cresce em intimidade com Jesus, ela tem essas duas marcas.
ela tem a marca externa do lírio. Não é? Então, olhando pelo lado de fora, o que você vê? Digamos assim, uma simples, uma frágil e uma despretensiosa vida de fé. Não é? Se você olhar a vida de Paulo exteriormente, você vai ver isso. Uma vida simples, despretensiosa e frágil. Ele mesmo fala em Coríntios, em tudo somos atribulados, em tudo somos afligidos. Não é? Um vaso de barro, um lírio. Agora, se você pudesse sondar o oculto da vida desses irmãos, você já não ia mais ver o lírio. Você ia ver o quê? Cedro do Líbano. Raízes extremamente profundas. Não são cristãos, como nós costumamos dizer, né? Cristãos, rolha de champanhe. Você dá uma chacoalhada nele, a rolha estoura, você nunca mais acha. Não é? Ele não pode passar por uma aflição. Não é? A borbulha, a rolha estoura, você nunca mais vê a rolha. Não é? Paulo era alguém que conhecia as aflições como ninguém. E essas aflições foi que levaram Paulo a desenvolver raízes profundas. Porque é assim na vida natural. Né? Quanto mais uma planta ela é batida pelos ventos, pela chuva forte, pelo granizo, e ela resiste, mais, para a própria defesa dela, mais profundamente ela lança suas raízes. Não é? Então a vida cristã ela tem essas duas marcas. Exteriormente, é uma vida simples. Simples e despretensiosa. Que o mundo olha e fala, nossa, aquele rapaz sem graça demais. Ele não gosta de nada do que a gente gosta. Tudo que a gente ama e faz festa e se regozija e vai atrás de unhas e dentes, ele não liga. Não é? Uma vida simples e despretensiosa. Mas no interior, o cedro do Líbano. Né? De raízes profundas, muito profundas. Então, o caminho da intimidade é um caminho oculto. A sétima marca, a penúltima. O caminho da intimidade é o caminho do desnudamento da alma. O caminho da intimidade é o caminho do desnudamento da alma. Só para os irmãos lerem depois, eu vou passar para os irmãos alguns versículos, já que eu falei tanto sobre isso durante a nossa série de estudos aqui. Veja o Salmo 36, 9. Veja o capítulo 4 de Hebreus, Hebreus 4, versículo 12, Hebreus 4, 12 e 13. O Salmo 139, aquela oração final do Salmo, versículos 23 e 24. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. O versículo de Jeremias 17, 9 e 10, que ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Então o caminho da intimidade é um caminho de esquadrinhar do coração, é um caminho de desnudamento da alma. Se você está procurando não sofrer isso, então é melhor ficar de fora. Porque o caminho da intimidade é um caminho onde a alma será desnudada. Né? Porque o Senhor precisa trabalhar a esses níveis, para que nós sejamos cedro do Líbano. Né? E a última marca, então, para nós terminarmos. O caminho da intimidade, ele é o caminho da amizade. É o caminho da amizade com Deus, é claro. Mas especificamente nesse caso aqui, ele é o caminho da amizade com os irmãos. É o caminho da amizade comunitária. Você se lembra de uma frase também de um irmão, que conhecia bem a Deus, chamado Griffith Thomas. Ele diz assim, ninguém poderá saber o que é ser santo, a não ser que dê muito valor à comunhão dos santos. Então, para que a nossa vida de intimidade com o Senhor cresça, a nossa vida tem que conter realidade de amizade com os irmãos. Porque nós vemos Cristo através dos irmãos. Porque nós aprendemos com o falar dos irmãos. Porque nós somos exortados com o falar dos irmãos. Porque nós somos corrigidos com o falar dos irmãos. Porque os irmãos trabalham na nossa vida muitas vezes como arados. Né? Os irmãos são instrumentos de Deus para trabalhar a cruz em nós de forma maravilhosa. E nós devemos dar graças por isso. Muitas graças. O caminho da intimidade é o caminho da amizade. Eu queria então encerrar deixando isso com os irmãos. Que os irmãos meditem a respeito dessas marcas do caminho da intimidade. E que nós demos então uma resposta ao Senhor sobre cada marca dessa. Nosso coração deseja rendição.
Nosso coração está seguro com relação ao caminho oculto. Nosso coração está claro com relação ao caminho do sofrimento. Nosso coração está claro com relação ao desnudamento da alma. Nosso coração está claro com relação ao caminho da amizade. Então que nós sondemos essas questões, para que o Senhor possa ter liberdade, então, de trabalhar em nós cada área e nos conduzir a uma verdadeira intimidade. Amém? Eu sei que não só eu, mas todos nós somos tão gratos ao Senhor por esse tempo que Ele nos deu juntos. Eu sei que, assim como comigo, né, já que sempre, aquele que tem o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, seja como eu estou fazendo, seja num grupo de compartilhamento, né, seja de uma forma mais reduzida, não importa o quanto, aquele que tem a oportunidade de dar é muito mais bem-aventurado do que aquele que recebe. É um princípio da palavra de Deus, né? Então o Senhor falou imensamente ao meu próprio coração. Essas verdades todas, reforçando, aprofundando, né, e solidificando durante esses dias. Graças a Deus porque Ele deu essa oportunidade a nós, a comunidade, e a nossa oração é para que o Senhor possa ter plantado a palavra em nós, nos dando então uma capacidade de responder, obedecer, render, né, e também fortalecendo a nossa vida corporativa. Irmãos, é tão bom quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras comunidades cristãs, em dois sentidos. Uma, porque você pode conhecer outros santos, ver o trabalhar de Deus, auxiliar outros santos. A outra questão é que quanto mais nós conhecemos outras comunidades, mais nós damos valor à nossa. Porque Deus tem feito muitas coisas no nosso meio, nos nossos corações. Ele tem resumido nossas vidas nele mesmo. Ele tem nos dado um alvo em nossas reuniões, um alvo em nosso relacionar. E isso é tão bom. Nós somos pessoas complicadas, nós somos pessoas que têm problemas, mas nós somos tão gratos ao Senhor pela qualidade de vida relacional que Ele tem podido nos dar. Sempre seremos gratos. Com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades. Amém. Vamos então orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor concedeu para nós esses dias aqui. Obrigado, Senhor, porque se nós avaliarmos corretamente, nós podemos desfrutar durante um tempo tão bom o maior privilégio da nossa vida, que é estarmos assentados juntos aos pés do Senhor. Obrigado, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor torne o maior prazer da nossa vida o fato de te conhecer, e conhecer, e conhecer. Que o Senhor desperte em nós um desejo insaciável de sermos íntimos teus. Que o Senhor convença o nosso coração profundamente de que não há nada para nós fora de ti. Não há nada para nós no mundo. Não há nada para nós em lugar algum. Sê, Senhor, o objetivo, o alvo, o centro e a razão no nosso ser. Por misericórdia, faz isso em nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.